O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados. Podem sentar-se um pouquinho. Texto que nós ouvimos na carta de Paulo aos Romanos, segunda leitura. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso para dizer, de outro modo, que um discípulo de Jesus deve ser diferente. Um discípulo de Jesus deve ter um comportamento diferente daquilo que fazem os outros, os homens do mundo, ou aqueles que não se fizeram discípulos de Jesus. E quando diz que vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, nos faz também pensar em todo o esforço que nós temos que fazer todos os dias para vivermos como cristãos. Todo o esforço que nós temos que fazer para viver como cristãos. Porque viver segundo a carne é mais fácil, é mais tranquilo, é menos exigente. Viver como um mundano, como um pagão batizado, viver como um mundano é fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais profundamente isso. Vejam, nesse tempo frio que nós vivemos, para a gente levantar cedo, fazer as atividades que a gente tem, é fácil. Sair debaixo da coberta, tá quentinho, enfrentar o frio, é fácil. Mas você fica lá o dia todo debaixo da coberta? Tem que sair. Se for valorizar, ou se for dar ouvido para aquilo que quer o seu corpo, o que o seu corpo desejaria? Ficar debaixo da coberta? Ou enfrentar, sair e ter que fazer as coisas que você precisa fazer naquele dia? Se você tivesse que escolher, o que você escolheria? Ficava debaixo da coberta. Eu também. Mas tem que vencer. Então isso é só um exemplo para dizer, as coisas de Deus e a nossa vida de santidade, se nós não fizermos um verdadeiro propósito, a gente não vai atrás, a gente vai atrás daquilo que não é de Deus. Que valorize, ou que acentue as obras da carne. Ou não é assim com vocês? Vocês não funciona assim, né? Vocês são já mais maduros, não é?
Por isso é forte esta palavra. E aí, se nós temos o Espírito, e Paulo afirma, nós temos o Espírito de Cristo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então ele vivificará vossos corpos mortais. E nós temos o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo nos foi dado. Para que a gente possa, aí o versículo 13... Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Lembrando daquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque larga é a porta que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, isso faz a gente refletir muito seriamente. Um outro princípio que o que para ir para o inferno não precisa fazer esforço nenhum. Se você quer ir para o inferno, é só não fazer esforço nenhum. Para ir para o céu precisa fazer esforço, mas para ir para o inferno não. Você vive tranquilamente sem fazer esforço nenhum, que você vai ver para onde você vai. Por quê? Porque vai acentuar as obras da carne, vai viver segundo a carne, vai viver segundo o mundo, e não segundo o Espírito. Então, o esforço que nós precisamos fazer para nos manter no caminho de Jesus, e concretizar a salvação que Ele nos concedeu, que Ele nos mereceu por sua morte na cruz. Primeira leitura do profeta Zacarias. Quase que a gente não escuta esse texto na liturgia, Aparece poucas vezes. O profeta Zacarias. E aqui nós estamos num contexto muito significativo. Quando o profeta está dizendo: exulta a cidade de Sião, rejubila a cidade de Jerusalém, esta alegria da cidade santa, ou da grande cidade, é algo designado quase que sempre a figura do imperador, que voltava das suas conquistas, como um rei, como um filho de Deus, e toda a cidade celebrava porque o filho de Deus, o rei, voltou, chegou. E é feito isso também com Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém. É essa expressão de alegria que está no coração de todos aqueles que estão na cidade de Jerusalém. Só que aqui tem um contexto que esperavam que o Messias fosse chegar montado num cavalo branco ou como um senhor de guerra, e que viesse dominar, que viesse tirar da escravidão ou do domínio que eles estavam vivendo dos romanos e colocasse eles em liberdade pela força de um exército poderoso. Era este o Messias que esperavam. E o texto do profeta Zacarias, ele está nesse contexto, porém com uma novidade. Este que deve ser motivo de alegria da grande cidade, não é aquele que veio para reinar segundo os princípios humanos, ou segundo aquilo que se esperava. Ele veio para manifestar um reino novo. Um reinado totalmente diferente. E com essas características, nenhum outro pode fazer aquilo pela qual Jesus veio fazer. E é Ele o motivo da alegria. E é Ele o motivo de nos alegrarmos. Portanto, Ele veio para exercer o seu reinado sobre nós, sobre o povo de Israel. Veio, mas não do jeito que eles esperavam. Por isso, o motivo desta alegria deve ser muito mais profunda, porque não deve ser uma alegria passageira, mas uma alegria duradoura, uma alegria de comprometimento, uma alegria que leve a uma adesão profunda ao projeto de Jesus. Então, ouvindo essas palavras
do profeta Zacarias, né, nós também observamos neste rei, né, que é motivo de alegria, a humildade, a virtude da humildade. E é importante também para a gente poder se colocar diante de Deus. O Senhor veio, né, para nos salvar e este é o motivo da nossa alegria. E, por fim, o Santo Evangelho, né, duas atitudes e, ao mesmo tempo, duas virtudes de Jesus que devem estar também em nós, para que a gente compreenda profundamente a sua missão e aquilo que ele fez por nós. A primeira virtude que eu chamo a atenção é a intimidade de Jesus com o Pai. Jesus tem uma intimidade muito profunda com o Pai. E é bonito a gente pensar nisso, porque esta intimidade aparece em outros momentos também do Evangelho. Sobretudo nos momentos onde Jesus está rezando. E quase tudo que Jesus faz, quase todas as suas atitudes, ele o faz depois de uma noite de oração. Era só uma noite de oração. Cada decisão, cada coisa que ele ia fazer, era uma noite, uma madrugada inteira. Igualzinho a nós, né? A gente reza também assim, não reza? Não é? Não? Então. E aí, por conta dos discípulos observarem essa intimidade que ele tinha com o Pai, os discípulos vão pedir, né? Vai aparecer depois na sequência do evangelho que nós estamos ouvindo, né? A oração. Os discípulos pedem, de tanto observar a intimidade de Jesus com o Pai, os discípulos pedem para que ele o ensinasse a rezar. E Jesus ensina depois, né, a oração do Pai Nosso. Mas a maneira como Jesus se dirige ao Pai: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Os sábios e entendidos deste mundo não são capazes de compreender os mistérios do reino de Jesus. Não são capazes de compreender aquilo que ele anunciou. Tanto é verdade que muitos intelectuais da sua época não acreditaram nele. E muitos nos dias de hoje que se acham, né, perante o mundo, né, sabidões, não conseguem abrir, não conseguem entender a mensagem de Jesus. Porque o Pai revela, né, somente aos pequeninos. E esta intimidade, nós também precisamos buscar essa intimidade com Deus. E como é que a gente consegue essa intimidade com Deus? Através da oração. Mas a gente é assim, né? Mas eu rezo, padre, eu rezo todo dia. Eu rezo fazendo as minhas coisas, eu rezo trabalhando. Né? Eu rezo na correria do dia a dia. Que bom, acho bonito, parabéns. Mas e aquele momento de intimidade profunda, de coração para coração? Aquele momento de troca de segredos, sabe? Aqueles segredinhos que a gente troca com... né? A gente precisa disso. E a gente precisa colocar isso, né, de forma muito prática na nossa vida. Para a gente crescer na humildade. E aí, eu já disse, né, a humildade já é a segunda virtude. Mas antes, né, da humildade, né, sobre esta intimidade. Não precisa de muita coisa. Não precisa de grandes elaborações. Né? Não precisa. Precisa ser direto. Né? Sem, como é que diz o nordestino? Sem arrudeios. Né? Sem ficar dando voltas. Colocar-se diante de Deus
numa oração sincera, num momento de oração profunda e de intimidade, e dizer com sinceridade aquilo que está dentro do coração, sem palavras complicadas. Um exemplo bem bobinho. Você vai entender. Eu já contei esse exemplo em outras ocasiões e quero usar isso também como um exemplo de intimidade. Então, o Senhor ir na igreja rezar todo dia, mesmo horário. O Zé chegava lá diante do Santíssimo, rezava e ia embora. A oração dele normalmente não demorava 2 minutos. Muito rápido. Muito rápido. O sacristão começou a observar. Ele vinha todo dia naquele horário. Rezava e ia embora. Quando o sacristão chegou para ele e falou assim: eu tenho observado, o senhor vem aqui todo dia, nesse mesmo horário, e todo dia o senhor fica bem pouquinho, reza só um pouquinho e já vai embora. O que o senhor reza? Como que é? Por que o senhor reza vai tão rápido? Daí o Zé disse assim: então, é que eu não sei rezar. E eu venho aqui e digo para Jesus assim: oi, Jesus, aqui é o Zé, vim fazer-te uma visita. E vai embora. Ele fazia isso todo dia, naquele horário. E o Zé ficou doente, foi para o hospital. E as enfermeiras que cuidavam do Zé lá no hospital observavam que tinha uma hora do dia que o Zé ficava muito feliz. E aí eles foram querer saber por quê. Perguntaram para ele. Mas então, é que nessa hora eu recebo o meu amigo. Meu amigo vem me ver nesse horário todos os dias. E aí você, mas quem é o seu amigo? O que ele diz? Por que você fica tão feliz? Ele disse: meu amigo é Jesus. Ele diz assim: oi, Zé, aqui é Jesus. Eu vim te fazer uma visita. E vai embora. Era esse o motivo da alegria do Zé. Em outras palavras, isso é intimidade. Isso é intimidade. Que a gente precisa, que a gente adquire com oração. Sem rezar, sem dedicar tempo, a gente não consegue essa intimidade. Como eu fiz na missa de ontem, eu faço também agora. Indico para vocês, vocês poderem aquecer o coração e acelerar o coração e perceber a busca e a necessidade dessa intimidade. Aquela médica de BH, doutora Filó, ela tem um canal no YouTube e tem uns vídeos quando ela fala de Jesus. Ela fala de Jesus com uma paixão, ela fala de oração com um entusiasmo, com uma proximidade que dá gosto de ver. Se você ainda não viu, veja. E eu acho muito significativo o que ela fala, pelo fato de ela ser uma médica, trabalhar com crianças em fase terminais no hospital e ter uma leveza e uma profundidade tremenda na vida de oração, testemunhada muitas vezes nas palavras que ela fala. É muito lindo de ver ela falar. Ela fala com uma paixão e com uma intimidade. Acessa lá, depois você vai ver. Doutora Filó. Só para fazer, perceber coisa que aquece o coração. A segunda virtude é justamente a humildade. A primeira é a intimidade. A segunda é a humildade, que também é fruto da intimidade. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para aprender de Jesus a humildade, é preciso observar Jesus. Observar Jesus. E como é que a gente faz para observar Jesus? Só tem dois meios para você observar Jesus. O primeiro é o Santo Evangelho. Os evangelhos nos falam de Jesus. Para observar, a gente precisa ter familiaridade com o Evangelho. A gente precisa ler. E a segunda é a oração. A oração.
Na oração é uma forma eficaz da gente observar Jesus. Como as crianças, eu gosto de repetir isso. Por que as crianças pequeninas repetem as atitudes dos pais? Já viu as crianças reproduzindo o que os pais fazem? Por que elas repetem as atitudes dos pais? Porque elas observam, elas veem. E de tanto observar o pai e a mãe fazer, logo estão reproduzindo. Então, se o seu filho ou sua filha vê você rezar quando eles são pequenos e você continuar rezando e eles crescerem vendo você rezar, o que o seu filho ou a sua filha vai fazer? Vai rezar também. É certo que alguns, depois de grande, vão embora da igreja, mas aí não é culpa sua. Né? Fizeram a escolha dele. Mas é importante, e nós também, como as crianças, nós precisamos observar Jesus. E de tanto observar, de repente a gente está fazendo a mesma coisa que ele. Não seria bom se todos nós tivéssemos as mesmas atitudes que tem Jesus? Como a gente reza, né? Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Olha qual coisa bonita. E quantas vezes você parou na frente do espelho e olhou e viu em você as características de Jesus? Não só característica física, mas as características. Ou seja, na sua vida, no decorrer da sua vida, quantas atitudes, as suas atitudes são semelhantes às atitudes de Jesus? Será que as minhas atitudes são semelhantes às atitudes de Jesus? Para a gente aprender de Jesus, sermos mansos e humildes de coração, a gente precisa observá-lo. E para observá-lo, precisa ter disciplina, precisa buscar os santos evangelhos e dedicar tempo para a oração. Tempo de oração com qualidade, como a historinha do Zé. Com intimidade, com profundidade. Né? Sem muita 9 horas, né? Sem muita frescura, sem muita injeção de linguiça. E a gente arrodeia tanto, quando a gente quer rezar, a gente se coloca em oração, e a nossa oração tem tantos anexos, que a gente vai fazendo todos os anexos até chegar no núcleo da nossa oração, já passou o tempo de rezar. A gente nem rezou. E às vezes, como sinal disso, a gente não usa, né, os pronomes diretos. A gente fica rodeando assim, eu gostaria de te louvar, Senhor, por isso, gostaria de te louvar, Senhor, por aquilo, gostaria, Senhor, de pedir isso, gostaria de pedir. Então mude o verbo. Senhor, eu te peço por isso, eu te peço por aquilo. Senhor, eu te louvo por isso, eu te louvo por aquilo. De forma direta. Quando a gente diz na oração, naquele momento de intimidade, a gente usa o verbo dessa maneira, eu queria, né? Pronto, já está tudo errado. Seja direto. É nessa simplicidade e de forma direta é que a gente vai conseguir adquirir intimidade com o Senhor. Porque o Senhor é uma pessoa. Ele é Deus, mas Ele é uma pessoa que nos escuta e que nos entende. Por que a gente precisa de frescura? Né? Desculpa a palavra. Por que a gente tem frescura para rezar? Então, é preciso a gente dedicar. Né? É preciso ser dedicado. Isso não acontece da noite para o dia também. A gente precisa treinar, a gente precisa fazer, a gente precisa exercitar. Né? Mas quanto tempo a gente perde com coisas inúteis também, né? Ô David, como chama aquele aplicativo que você falou antes? Fala no microfone. By Bíblia. Ele me contou. Eu achei legal. Ele diz que tem um versículo bíblico. E toda vez que você abre o celular, não é isso? Toda vez que você abre o celular, você tem que ler um versículo bíblico. Quantos versículos bíblicos você leu hoje? Respondeu, foi inteligente na resposta. Mas esse aplicativo, né, ele estava me contando que cada vez que você acessa o celular tem um versículo bíblico. Né?
Aí você puxa o dedo no amém, você tem acesso ao conteúdo do seu celular. De modo que você vai, né, vai mexendo, você vai se deparar. Quantas vezes você mexe no celular durante o dia? Né? Vai contar lá os versículos que você leu. Porque cada vez que você acessa o celular, parece um versículo bíblico. Imagina, 128 vezes. 128 versículos você leu num dia só. Significa que foi 128 vezes que você pegou o seu celular. Olha que legal, gostei dessa parte, né? De contar quantas vezes. Mas, para dizer assim, quantas e quantas vezes a gente perde tempo com coisas que não são inúteis, que não são inúteis, ficou horrível. Coisas que são inúteis, que não edifica. E a gente quer, depois dessas coisas inúteis que a gente tem, o tempo que a gente perde com essas coisas inúteis, a gente quer adquirir intimidade com o Senhor. Adquirir intimidade de que jeito? Então é preciso exercitar e é preciso a gente buscar intimidade para que a gente conquiste também a virtude da humildade. Porque se a gente se colocar diante dele sem humildade, né, tudo que a gente fizer antes não vai adiantar nada. É preciso também de humildade. Então, intimidade e humildade. Humildade como fruto da intimidade. Né? E intimidade, né, como característica também da humildade. Interlaçado, né, as duas virtudes. Assim nós manifestaremos que nós vivemos segundo o Espírito, não segundo a carne, e a alegria que vai produzir no nosso coração não será uma alegria passageira, mas uma alegria da presença de Deus, da presença do Senhor habitando o nosso coração, né, e revelando para nós os grandes mistérios do seu reino, como nosso Senhor rezou em sua oração. Então busquemos que o Senhor nos dê, né, verdadeiramente a graça de aprofundarmos tudo isso para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,